Fala, galera do segundo ano. Firmeza? Vamos nessa. Hoje nós vamos quase finalizar nossa aula. Nós vamos finalizar na aula ao vivo. Mas eu vou trabalhar com a última aula agora na gravação e vou deixar a aula de hormônios, que é um pouquinho mais complicadinha, para a gente trabalhar juntos, tá bom? Então, essa aula aqui é a última aula da tua apostila. É aula de aparelho reprodutor feminino, tá? Você pensa que mulher é simples, tem uma aula só para explicar como o nosso aparelho reprodutor, nosso sistema reprodutor funciona. O homem também não fica muito atrás, não. Tem algumas complicaçõezinhas, mas a gente vai falar de ciclo menstrual, de algumas coisas. Então, eu vou fazer essa aula gravada, aí você assiste com calma, assiste você e mais você aí, toma nota e aprende aí como as meninas funcionam. Não é brinquedo, não. Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Ah, coloquei um rosa para nós. O que que tem? Apesar de eu não gostar de rosa, eu preferi um vermelhinho, coloquei um rosinha aqui para dizer que a aula é sobre aparelho reprodutor feminino. Na verdade, sistema reprodutor feminino. Meus amores, olha só. O sistema reprodutor feminino, primeira particularidade é um sistema interno, tá? Então, se eu pegar o aparelho do homem, basicamente ele é externo. Então, o testículo é externo, a uretra é externa, a gente tem algumas partes que ficam um pouquinho, né, para dentro, mas boa parte do aparelho reprodutor masculino, ele está na parte de fora do corpo do homem. O da mulher é interno, tá? É bem protegido, porque aqui a gente vai ter dentro dessa estrutura o desenvolvimento do filhote, né? Do da cria, né? E aí, então, a gente tem uma proteção maior. Isso aqui fica dentro, né, do osso da bacia. Então, a gente tem uma proteção da bacia pélvica, a gente tem uma proteção óssea aqui, tá? O que que a gente tem aqui? Então, vamos lá, vamos para as legendas. A gente tem tudo isso aqui, ó, que a gente chama de vagina, essa primeira entrada, ok? A gente tem o colo uterino, ok? Que é mais um espacinho antes de chegar no útero. É aqui que a gente faz exame para a gente se proteger contra o câncer de colo de útero. Então, faz aquele Papa Nicolau, aqui a retirada de células e leva para o laboratório para ver como tá. A gente tem a parte já uterina, que o útero, a gente tem um tecido interno chamado endométrio uterino. Esse endométrio, durante o mês, ele vai se espessando para possível acomodação de formação de placenta, acomodação de placenta, implantação, né? Do feto, aí um processo chamado nidação. A gente tem as tubas uterinas e o ovário, que são as duas glândulas aqui, onde são produzidos os gametas, e também a gente tem a produção de alguns hormônios aí sexuais, tá bom? Quando a gente fala de mulher, não tem como a gente fugir desse assunto, né? Então, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele não fala assim, ah, tem a ver com menstruação. Menstruação é só parte do processo. Na verdade, o ciclo menstrual, ele tem a ver com a preparação do meu útero para uma possível fecundação. Então, o que que envolve esse ciclo menstrual? Envolve mudanças fisiológicas cíclicas, então de tempo em tempo. Então, se é um ciclo, ele vai ocorrer de tempo em tempo, tá? A gente vai contar esse ciclo a partir do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Então, o ciclo termina no primeiro dia da próxima menstruação. Então, tem aquele lance de fazer a tabelinha, né? Então, a gente consegue a prevenção por tabelinha, contando os dias do ciclo, mas aí também só dá certo se o ciclo da mulher for um ciclo regular. Então, tem ciclo de 28 dias, que é o mais comum, tem ciclo de 30 dias, tá? Quando o ciclo é irregular, não dá para a gente prevenir esses momentos, momentos de ovulação, momentos de fase secretor. Fase secretora até dá, porque é a fase que antecede a ovulação, tá? Ah,
que sucede a ovulação. Fase proliferativa é a fase que antecede. Então, vamos olhar aqui, ó. O que é, ó, primeiro dia da menstruação, ele coloca 0, menstruação. Aí conta 28 dias, menstruou de novo, fechou o ciclo, tá? Quando menstrua, então menstruou, primeiro dia. O que acontece? Começa uma fase proliferativa. Então, aí eu vou ter o quê? O desenvolvimento, principalmente do folículo ovariano. O que é isso? O folículo ovariano é uma estrutura que tem, como se fosse uma cápsula, que dentro está o meu gameta. Esse folículo ele vai desenvolvendo, desenvolvendo até ficar maduro para liberar o meu gameta. A hora que ele está maduro, ele libera o gameta e a gente tem o processo chamado ovulação. Nesse momento, o que acontece? Como é uma fase proliferativa, eu começo a aumentar o tecido interno do meu útero. Eu começo a ampliar o meu endométrio, meu tecido interno, ele começa a ficar espessado. E por que isso acontece? Porque lá na frente eu vou ovular. Então, a hora que chega no 14º dia aqui, eu vou ovular. Então, se eu for fecundada, o meu útero já está se preparando para uma possível fecundação e uma possível cria dentro desse órgão, tá? Aí o que acontece? Eu tenho um espessamento e aí eu tenho a produção de um hormônio pelo ovário chamado estrógeno. O estrógeno é um hormônio essencialmente feminino. Então a gente tem nesse período também um aumento das mamas, né? Então o que acontece? Quando a gente vai menstruar, fica tudo um pouco meio inchado, a gente tem uma mudança corpórea, um aumento de vascularização na parte do útero, uma preparação para esse aparelho, né? E aí esse folículo vai amadurecendo, é um hormônio que faz, um hormônio que vem de uma glândula chamada hipófise, que eu já vou mostrar para vocês. Aí o que acontece? No 14º dia, esse folículo, ele se abre, ele se rompe e libera esse gameta, que a gente chama de ovócito secundário. Esse ovócito entra na tuba uterina e vai sendo levado por cílios ao longo dessa tuba. Se essa pessoa for fecundada, se essa mulher for fecundada, aí começa o que? Uma preparação desse corpo para a gestação. Se essa mulher não for fecundada, ela vai eliminar esse endométrio que espessou na fase proliferativa. Por isso que a gente chama de fase secretora aí. Então, tem a liberação desse tecido e essa limpezinha aí. Se essa mulher for fecundada, esse folículo que liberou o gameta, ele vai receber um nome de corpo lúteo ou corpo amarelo, e ele começa a produzir alguns hormônios que vão fazer parte do processo de gestação, tá? Então, a gente vai trabalhando com isso. O que a gente tem aí, que eu acabei de falar, né? Então, no útero, o que acontece? Então, a gente tem na fase proliferativa a regeneração do endométrio, então a formação do endométrio, essa é a primeira fase do ciclo, e na segunda fase a gente tem o quê? A gente tem a secreção, se não for fecundado. No útero também a gente vai encontrar o processo de nidação. O que é esse nome nidação? Nidação é o processo de formação da placenta e fixação do embrião, se essa mulher foi fecundada, na parede do útero. Tá? Se essa mulher não for fecundada, eu tenho que a descamação desse endométrio, tá? Então, são as etapas aí que ocorrem, os processos, né, fisiológicos que vão ocorrer no útero dessa mulher. E os ovários? Os ovários fazem o quê? Primeira coisa, primeira fase, eu tenho a maturação desse folículo, que a gente chama de folículo de Graafe, tá? A gente tem um processo de ovulação, a gente tem, quando sai esse gameta, a gente fala ovulação, mas não é óvulo, né? Vocês já aprenderam isso, se não aprenderam, a gente vê depois de novo, no processo de gametogênese. A gente vai ter a transformação desse folículo que liberou o gameta num folículo que a gente vai chamar de corpo amarelo, porque ele soltou o gameta foi para a tuba e ficou só aquela cápsula. Aquela cápsula a gente vai chamar de corpo amarelo. Ok? Esse corpo amarelo, ele vai, se a mulher for, desculpa, se a mulher for fecundada, esse corpo amarelo vai começar a produzir
progesterona e estrógenos, tá? Se essa mulher não for fecundada, esse corpo vai regredir e vai virar uma cicatriz, que a gente vai chamar de corpo albicans, tá? Eu falei tanto que até. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos hormônios aí. O que a gente tem de hormônios, tá? Então a gente tem hormônios da hipófise. A hipófise, eu vou mostrar para vocês na aula de hormônios de sistema endócrino. A hipófise é uma glândula que fica na base do cérebro. Se eu pegar essas duas linhas aqui, ó, a linha que fica entre a minha sobrancelha. Deixa eu só colocar eu aqui no meio para eu ir me enxergando. E aqui, ó, nesse buraco aqui do lado, e pensar em duas linhas imaginárias cruzando, ok? A hipófise dá bem a localização dela bem no cruzamento dessas duas linhas. Fica na base do cérebro, numa área chamada hipotálamo. É uma glândula que produz um montão de hormônios importantes. Eu já falei para vocês do ADH, tá? Então, aqui a gente vai ter alguns hormônios ligados ao processo de produção de gameta e ao processo do ciclo menstrual dessa mulher, tá? Então, a gente vai chamar de hormônios hipofisários ou gonadotrofinas. Por que gonadotrofinas? Porque esses hormônios agem nas gônadas. O que são as gônadas? As gônadas são os aparelhos reprodutores, masculinos e femininos. Da mulher, na verdade, nem todo o aparelho, né? Da mulher, os ovários. Ok? As gônadas são os ovários. E dos homens, os testículos. Então, o que são as gônadas? Ovários e testículos. Então, aqui, qual é o hormônio que vai agir no ovário? É um hormônio que a gente chama de FSH, ó, hormônio, o H, folículo, o F, estimulante, o S, em inglês, tá bom? Hormônio, folículo estimulante. O que esse hormônio faz? Esse hormônio, ele provoca a maturação do folículo. Então, ele é responsável pelo amadurecimento do folículo ovariano. O que é isso? É a formação do gameta, o amadurecimento do gameta, desde a fase de ovogônia até a fase de ovócito. Então, o amadurecimento desse folículo. E aí, o que acontece? Ó, ele estimula o desenvolvimento do folículo. Aí vai soltar, e aí a mulher libera esse folículo. Aí fica a cápsula, ok? Aí eu tenho mais um hormônio produzido por essa. Então, ó, FSH, o nome fala, hormônio folículo estimulante. Estimula o folículo a amadurecer. Formação do folículo. E aí o outro hormônio é o LH. Então, FSH e LH é produzido aqui, vai lá no meu ovário, ok? Então, eu tenho o LH. O que o LH faz? O LH ele vai fazer o folículo soltar o gameta. Então, abre o folículo e libera o gameta. Isso eu chamo de ovulação. E ele vai fazer isso que sobrou, essa cápsula, virar um corpo lúteo. E vai fazer ele permanecer durante um tempo. Ok? Então, vai fazer o LH, o hormônio luteinizante. Por quê? Porque forma o corpo lúteo. Hormônio luteinizante forma o corpo lúteo. Ok? O que é esse corpo lúteo? O corpo lúteo ele vai ser responsável pela produção dos hormônios gestacionais, tá? Tá, então vamos lá. Agora eu tenho hormônios do próprio ovário, hormônios ovarianos, não são os hormônios da cabeça. Eu vou ter estrógeno e progesterona, ok? O que o estrógeno faz? Ele é secretado pelo folículo. Então, ó, eu preciso que o folículo permaneça. Quem faz o folículo permanecer? O LH. Então, o FSH faz o meu folículo amadurecer. O LH rompe o folículo, libera o gameta e faz o folículo permanecer no ovário. Esse folículo começa a produzir estrógeno e progesterona, que faz o quê? O estrógeno e a progesterona, vamos lá. Estrógeno, ele estimula o endométrio, ok? Forma o endométrio, estrógeno é hormônio feminino, então ele aumenta esse tecido interno, o endométrio.
E ele é na primeira fase do ciclo menstrual, tudo bem? E aí o que acontece? Se essa mulher for fecundada, esse corpo lúteo aí, ele começa a produzir progesterona. E o que que a progesterona faz? A progesterona mais os estrógenos atua para manter esse endométrio, não menstruar, não pode menstruar, porque essa mulher está grávida, ok? Na segunda fase do ciclo menstrual, ou fase progestagênica, por causa da progesterona. Beleza? Então, olha o que acontece. Aqui a gente tem o que a gente chama de feedback positivo ou negativo. Nesse caso, é negativo. Então, olha só, a hipófise produz o FSH, faz o folículo amadurecer no ovário. O folículo libera estrógeno e esse estrógeno vai impedir a produção de FSH. Por quê? Porque se eu liberei um gameta, eu não posso liberar outro, porque eu posso ser fecundada. Então, aí eu não posso liberar mais. Enquanto o meu organismo estiver produzindo estrógeno em grande quantidade, isso diz para o meu corpo que eu estou grávida, então não posso liberar gameta enquanto eu estou grávida. Então, isso chama feedback negativo. O que que é isso? É quando uma substância, no caso um hormônio, impede a produção de outro hormônio. Então, a quantidade disso aqui inibe a produção disso aqui pela hipófise. Da mesma coisa, o LH. O que que acontece? A hipófise libera o LH mantém o corpo lúteo produz a progesterona, que é o hormônio da gravidez. Se essa progesterona se mantém alta, ela vai inibir a formação a produção de LH, tá? Então, isso é chamado de feedback negativo. Aqui tem uma visão, esse desenho é muito bonito, uma visão geral, assim, do folículo amadurecendo, do corpo lúteo e do endométrio uterino. Muito bonito, tá? Então, a gente tem, ó, aqui primeiro dia da menstruação, tá vendo, ó? Ó, menstruou, ok? Aqui começa, eu conto o ciclo a partir do primeiro dia da menstruação. Então, menstruou aqui, eu já vou contar o ciclo. O que acontece, ó? Fase proliferativa. Ó o endométrio crescendo. O endométrio é um tecido altamente vascularizado. O endométrio, ele vai formar placenta, tá? Então, tem uma fase proliferativa. A hora que chegou aqui, ó, o que que acontece? Essa mulher, ela não foi fecundada, ela vai menstruar de novo. Aí acabou o ciclo aqui, ó, dia 28, ó, dia 28, menstruou de novo, tá? Então, ó, fase proliferativa e aí, ó, fase secretora. Desculpa, fase proliferativa e fase secretora. Olha aqui, ó, folículo, ok? FSH em azul. O FSH sendo produzido, pega um folículo, começa a amadurecer. Começa a produzir estrógeno no folículo. O estrógeno faz o endométrio crescer. Lembra que é hormônio altamente feminino, estrógeno. Quando esse folículo está maduro, libera o gameta, ok? Fase secretora. Está secretando, ok? E aí tem várias coisas sendo secretadas, tá? Aí o que acontece? O LH, ele já começa a agir no folículo. O que que ele faz? Ele faz a ovulação, ele que faz sair o gameta daqui de dentro. Tá vendo essa cápsula? Essa cápsula vira esse corpo amarelo, que é chamado de corpo lúteo. Quem que vai fazer esse corpo lúteo ficar? O hormônio luteinizante, corpo lúteo luteinizante. Esse corpo lúteo, se a mulher ficar grávida, a quantidade de progesterona e estrógeno fica alta durante basicamente toda a gravidez. Progesterona principalmente, estrógeno tem uma queda, mas a progesterona, eu já vou mostrar um gráfico, a progesterona ela permanece alta durante toda a gravidez. Tá? Aí o que que acontece? Ela vai aumentando, lá no terceiro mês ela fica bem alta e ela se mantém até o final.
até na 40ª semana. Aí o neném nasce, ela cai. Se a mulher aborta, a gente vê uma queda dela no meio da gestação, tá? Então, um gráfico onde eu tenho no 4º mês uma queda da progesterona indica que essa mulher abortou. Se essa mulher, então, ó, o corpo lúteo ele tem que permanecer na gestação, porque ele vai produzir alguns hormônios da gestação, tá? Se essa mulher não for fecundada, ela menstruou. O que que acontece com esse corpo lúteo? Ele vira uma cicatriz. Então, tem algumas fotos, eu vou mostrar na aula para vocês. Tem uma foto que a gente vê um ovário e todas as cicatrizes. Dá para a gente contar quantas vezes essa mulher menstruou ao longo da vida dela até aquele momento, tá? Então, quantos ciclos ela teve, dá para a gente quantificar isso olhando uma foto do ovário, bem legal. O que mais que eu tenho? O gráfico, ó. Então, vamos ver, ó, 28 dias de ciclo, o que que acontece? Estrógeno vai aumentando, o folículo estimulante também, ó, hora que chega aqui, tá maduro, ó, olha, hora que chega aqui, o ovulo, 14º dia, ovulação, hormônio luteinizante, o estrógeno tá alto. Aí, o que acontece? O corpo lúteo, o hormônio luteinizante forma o corpo amarelo, o corpo amarelo, o corpo lúteo começa a produzir progesterona. Aqui tem uma queda porque essa mulher não foi fecundada. Mas se essa mulher for fecundada, isso aqui vai ficar alto até o final da gestação, tá? O estrógeno ele tem um aumento aqui e depois ele cai também. Final do ciclo, essa mulher menstruou, não foi fecundada. Final do ciclo aqui. Tudo bem? O que que é gravidez? Na gravidez é quando eu tenho a formação de um zigoto que vai ser implantado dentro desse útero. Então, preciso que esse endométrio permaneça, tá? Eu vou ter a produção para até a minha progesterona aumentar e atingir o ponto alto dela, isso só ocorre no 3º mês, mais ou menos. Quem que vai manter algumas coisas, impedir que o corpo lúteo saia, suma, né? O que que acontece ali? Porque até o 3º mês eu preciso desse corpo lúteo para produzir progesterona. Depois a produção de progesterona passa a ser da placenta, quando a placenta já é formada, ok? Isso, essa substituição ocorre mais ou menos 2º, 3º mês. Então, até lá, o que vai manter o meu corpo lúteo, porque o LH ele só tem um pico, forma o corpo amarelo, o hormônio luteinizante, e depois diminui. Lembra do gráfico anterior, ó. Formou o corpo amarelo, reduz. Quem mantém o corpo amarelo vai ser um hormônio, se a mulher engravidar, chamado HCG, ou beta-HCG, beta-gonadotrofina coriônica, hormônio gonadotrofina coriônica. O que que acontece aqui? Esse hormônio aqui ele é detectado no teste de sangue para saber se a mulher está grávida ou no teste de farmácia. Só dá para eu verificar a quantidade desse hormônio nos 3 primeiros meses, depois não dá mais, depois ele não indica mais. Por quê? Porque aí ele para de ser produzido porque eu já tenho placenta. Então, aí é a placenta que vai produzir o meu hormônio da gravidez, que é a progesterona. Aí a progesterona vai manter todas as características dessa mulher necessárias para que essa mulher segure o bebê, então diminui contração uterina, segura o endométrio, aumenta a quantidade de glândulas mamárias, então tenho várias modificações, vascularizações, formadas, né? Eu tenho uma modificação na circulação, no envio de nutrientes para a placenta, toda uma modificação do corpo da mulher para o processo de gravidez, que a gente chama de gravidez ou para a gestação dessa mulher. Tudo bem? Então era isso. Então aí a gente vai se encontrar numa aula ao vivo para a gente comentar sobre a parte hormonal, sistema endócrino. E a professora fica com a mão aqui, ó. Tudo bem, então? Então, beijo, fica com Deus e até mais. Até mais. Tchauzinho. Beijo.